Sejam bem-vindos ao Contando Histórias. Se inscreva e ative o sininho. Quando minha mãe atendeu o telefone, sua voz estava exageradamente animada. Um tom forçado, como se estivesse escondendo algo. Ela falava: "Oi, querida, que bom que você ligou. Estávamos aqui justamente falando sobre você." Provavelmente estavam discutindo como iriam me dar a notícia de que levariam irmã, Júlia, na viagem que eu planejei e paguei apenas para nós três. Meu nome é Clara, tenho 26 anos e bem-sucedida, mas não significa nada na minha família. Ainda mais quando sua irmã mais nova quer sempre ter total atenção. Minha mãe tentou começar com calma. Eu liguei para confirmar os detalhes da nossa viagem. Está tudo certo para a próxima semana, né? Houve uma pausa do outro lado da linha, longa o suficiente para meu estômago doer. Sobre isso, querida. Ela hesitou, e eu podia quase ver as mãos dela se torcendo, como sempre fazia quando estava nervosa. Seu pai e eu estava pensando: você não acha que seria bom se a Júlia fosse conosco? Ela anda tão desanimada ultimamente. Você sabe como tem sido difícil para ela encontrar um emprego. Fechei os olhos, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Júlia, minha irmã de 23 anos, estava desanimada há pelo menos 3 anos, desde que abandonou a faculdade pela 3ª vez. Enquanto isso, eu trabalhei 60 horas por semana em um trabalho estressante, economizando cada centavo para essa bendita viagem. "Clara, não seja egoísta", disse minha mãe, com aquele tom de reprovação que eu conhecia tão bem. "Sua irmã precisa muito desse apoio. Além disso, você viaja o tempo todo do trabalho. Para você não vai fazer tanta diferença." Meu sangue subiu. Minhas viagens de trabalho se resumiam em ficar em hotéis baratos, fazendo apresentações para clientes, tendo pouco tempo para aproveitar o lugar. Aquela viagem à Europa era minha recompensa, minha chance de finalmente aproveitar algo que eu queria. Não fará diferença. Eu estava incrédula. Eu economizei por 2 anos para essa viagem. Foi muito cara e já estava tudo combinado, e agora em cima da hora a senhora quer mudar os planos? Do outro lado da linha, ouvi um suspiro. "Clara, você sempre foi tão independente. Sua irmã precisa mais desse apoio. Tenho certeza de que você entende." A mesma frase de sempre quando queriam fazer as vontades da minha irmã. "Não, eu não entendo", eu respondi, sentindo a adrenalina percorrer meu corpo. Essa viagem era para ser nossa, minha, sua e do papai. Eu planejei tudo, paguei por tudo, e agora vocês querem simplesmente me substituir pela Júlia? "Clara, não seja dramática." Ela falou. "Não, mãe, chega de me chamar de dramática toda vez que expresso meus sentimentos. Não sou ouvida. Chega de esperar que eu aceite ser sempre deixado de lado." A raiva, a frustração, tudo saiu. Essa viagem fará muito bem para mim, e vocês nem ao menos se importaram comigo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela estava surpresa e indignada. Não estava acostumada a me ouvir falar assim. Mas eu não podia mais guardar tudo. "Olha", continuei, sentindo anos de frustração explodindo em palavras, "façam o que quiserem. Levem a Júlia, deixem ela dormir nos hotéis que eu reservei, visitem os lugares que eu pesquisei, eu não quero mais saber de nada." "O que você quer dizer?" A voz da minha mãe tremeu levemente. Olhei novamente para a pasta na mesa, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. "Quero dizer que vou cancelar todas as reservas, os hotéis, os passes, tudo. Não vamos mais para viagem nenhuma." "Mas Clara, você não pode fazer isso", minha mãe exclamou, sua voz já mais alta. Respirei fundo, e de repente um peso que eu nem sabia que carregava começou a se dissipar. "Vocês sempre priorizaram a Júlia. Sempre. E eu sempre aceito, sempre entendi. Mas dessa vez, vou priorizar a mim mesma." Antes que ela pudesse atender, desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam levemente enquanto olhavam para o aparelho, sem acreditar no que acabará de fazer.
Fiquei ali por um momento, parada no meio da sala, com o coração batendo forte. Mas então, aos poucos, um sorriso começou a se formar. Caminhei até a mesa e abri a pasta com todos os detalhes da viagem. Em vez de sentir tristeza ao olhar para os planos que não se realizaram, senti uma onda de possibilidades se abrir diante de mim. Talvez eu faça essa viagem sozinha. Ou talvez eu planeje algo completamente diferente. Pela primeira vez em muito tempo, a decisão era minha. Peguei o celular novamente, ignorando as várias chamadas perdidas que apareciam na tela. Em vez disso, abri o navegador e comecei a pesquisar destinos. Não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas havia uma coisa que eu sabia com certeza. A partir de agora, as escolhas eram apenas minhas. Senti uma onda de possibilidades se abrindo diante de mim. Talvez eu fizesse essa viagem sozinha ou, quem sabe, planejasse algo completamente diferente. Pela primeira vez em muito tempo, a decisão era inteiramente minha. Peguei meu celular novamente, ignorando as várias chamadas perdidas que piscavam na tela. Em vez disso, abri o navegador e comecei a pesquisar destinos. Não sei exatamente o que o futuro me reserva, mas uma coisa é certa. A partir de agora, minha vida será vivida nos meus termos, e isso, por si só, já é uma grande aventura. As horas que se seguiram à minha decisão de cancelar a viagem foram um verdadeiro turbilhão. Meu celular não parava de tocar, alternando entre chamadas da minha mãe e mensagens do meu pai. Ignorei tudo, focando em cancelar cada reserva que havia feito. A cada confirmação de cancelamento que chegava ao meu e-mail, sentia uma mistura estranha de alívio e apreensão. Foi apenas quando finalizei o cancelamento do último hotel que realmente percebi o que havia feito. Sentei-me pesadamente no sofá, olhando para a tela do computador, sem realmente enxergar. O silêncio do meu apartamento parecia ensurdecedor. O que eu fiz? Murmurei para mim mesma, passando as mãos pelo rosto. Uma parte de mim queria voltar atrás, ligar para minha mãe e dizer que tinha sido um erro, que poderíamos resolver tudo. Mas outra parte, uma voz que eu mal reconhecia, se recusava a ceder. Era um sussurro que dizia: chega de ser a segunda opção, chega de sacrifícios não reconhecidos. Meu celular vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de Júlia. Hesitei antes de abrir. Clara, que história é essa de você cancelar a viagem? Mamãe está chorando. Como você pode ser tão egoísta? A palavra egoísta me atingiu como um soco no estômago. Quantas vezes eu ouvi isso ao longo dos anos? Sempre que tentava expressar um desejo ou priorizar minhas necessidades, a acusação de egoísmo estaria sempre presente. Comecei a digitar uma resposta, com os dedos tremendo. Egoísta. Você tem noção do quanto trabalhei para essa viagem e do quanto economizei? E vocês simplesmente decidiram me excluir sem me consultar. Enviei a mensagem e logo me arrependi, não pelo que escrevi, mas porque sabia que isso só iria alimentar o drama, algo que Júlia sempre fazia com maestria. Como eu esperava, meu celular começou a tocar quase que imediatamente, com o nome de Júlia brilhando na tela. Respirei fundo e atendi. Clara, o que está acontecendo com você? A voz de Júlia soava exasperada, como se ela fosse a vítima da situação. Mamãe me ligou chorando, dizendo que você surtou e cancelou toda a viagem. Você tem ideia de quão animada ela estava? Fechei os olhos e contei até 10 mentalmente antes de responder. Júlia, você entende que essa viagem era para ser minha com nossos pais? Eu planejei tudo pensando em nós três. Ah, por favor. Ela bufou, e eu quase podia visualizar ela revirando os olhos. Você viaja o tempo todo a trabalho. Qual é o problema em deixar eu ir dessa vez? Senti meu rosto esquentar. Minhas viagens de trabalho não são férias, Júlia, e você sabe disso. Essa viagem era especial, algo que eu queria fazer com eles há anos. E você pode fazer outra viagem depois. Eu preciso disso agora. Clara, você não percebe como as coisas têm sido difíceis para mim?
Ali estava o mesmo discurso de sempre. Júlia precisava mais, estava passando por um momento difícil. As palavras saíram mais amargas do que eu pretendia. Já parou para pensar que talvez eu também precise de algo? Que eu também mereça ter um momento especial com nossos pais? Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando Júlia falou novamente, sua voz estava carregada de mágoa, como sempre fazia todos se sentirem culpados. Uau, Clara, eu não sabia que você me odiava tanto assim. Uma onda de frustração me invadiu. Eu não te odeio, Julis. Eu só queria que, pela primeira vez, as coisas fossem sobre mim. Só dessa vez. Sempre foi sobre você. Você sempre foi a filha perfeita, a que teve sucesso, a que fez tudo certo. Você tem ideia de como é viver na sua sombra? Suas palavras me pegaram de surpresa. Viver na minha sombra. Eu, que sempre fui deixada de lado em favor dela. Perguntei, genuinamente confusa. Júlia, você sempre, cada evento importante da minha vida foi ofuscado por alguma crise sua. Ah, claro. Ela respondeu de forma sarcástica. Pobrezinha da Clara, tão bem-sucedida e independente. Deve ser tão difícil para você. Senti algo dentro de mim se quebrar. Anos de ressentimento reprimido finalmente transbordaram. Sim, Júlia, às vezes é difícil. É difícil ser a responsável. É difícil ver você receber atenção e cuidado por cada pequeno problema enquanto eu lido com tudo sozinha. É difícil trabalhar incansavelmente para realizar um sonho e ver você simplesmente assumir meu lugar sem pensar duas vezes. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Quando Júlia falou novamente, sua voz estava trêmula. Você realmente pensa isso de mim? Que eu sou o quê? Uma aproveitadora? Suspirei, sentindo-me subitamente exausta. Fechei os olhos, sentindo o peso das suas palavras. Eu sei que isso vai feri-la. Júlia, acredite, isso está me destruindo por dentro, mas às vezes é necessário passar por dor para que possamos evoluir. Ah, por favor, não me venha com essa filosofia barata, Clara respondeu, zombando. Você só está sendo egoísta e mesquinha, sempre querendo ser o centro das atenções. Suas palavras me atingiram como um tapa. Você percebe a ironia do que está dizendo? Toda a minha vida girou em torno de você. Cada uma das minhas conquistas foi ofuscada por algum drama seu. Drama! Clara gritou, elevando a voz. Você chama minha depressão de drama? Minha luta para encontrar meu lugar no mundo? Senti uma pontada de culpa, mas me forcei a continuar. Não, Júlia, eu entendo que você tem suas dificuldades. Mas já parou para pensar que talvez eu também tenha as minhas? Que talvez eu também precise de apoio às vezes? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Clara falou novamente, sua voz estava mais calma, mas carregada de dor. Você nunca precisou de apoio, Vitória. Sempre foi a forte, a independente, a filha perfeita. Senti lágrimas se formando em meus olhos. É assim que você me vê, como um robô sem sentimentos. Júlia, eu luto todos os dias. Me esforço constantemente para ser perfeita, porque sinto que se eu falhar, tudo vai desmoronar. E você acha que é fácil para mim? Clara retrucou. Viver à sombra da irmã perfeita, sempre sendo comparada a você? Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Eu nunca quis que você se sentisse assim, Júlia. Eu só queria que nossa família fosse equilibrada, que todos tivéssemos nosso espaço. Cancelar essa viagem vai trazer esse equilíbrio. Cancelar a viagem? Clara perguntou, com um tom mais cansado. Você está com raiva, não admite? Provavelmente não, mas é um começo. É uma forma de mostrar que eu também importo, que meus sentimentos e desejos também são válidos. Houve um silêncio mais longo dessa vez. Finalmente, Clara falou, quase em um sussurro.
Eu nunca pensei que você se sentisse assim. Senti uma onda de emoção me invadir. Eu também nunca imaginei como você se sentia. Júlia, acho que temos muito a discutir. Concordo, respondeu ela, com a voz embargada. Ficamos em silêncio por alguns segundos, o peso de anos de mal-entendidos e ressentimentos pairando entre nós. Olha, eu comecei a sentir que precisávamos de um ponto de partida. Eu sei que cancelar a viagem foi um gesto drástico, mas eu precisava fazer algo para chamar a atenção de todos para esse problema. Clara suspirou do outro lado da linha. Eu entendo, ou estou tentando entender. Mas, Vitória, o que fazemos agora? Mamãe está arrasada, papai está furioso. Senti um nó se formar em meu estômago. Eu sabia que minha decisão teria consequências, mas ouvir sobre a reação dos meus pais tornava tudo muito mais real. Eu acho, disse lentamente, escolhendo minhas palavras com cuidado, que precisamos ter uma conversa em família. Todos nós. Sem acusações, sem drama, apenas honestidade. Você acha que isso vai dar certo? Júlia perguntou, e eu percebi a incerteza em sua voz. Não sei admitir, mas precisamos tentar essa abordagem, pois a atual não está funcionando para ninguém. Houve um breve silêncio, e então ouvi Júlia respirar fundo. Ok, ela disse finalmente, vamos tentar. Uma pequena chama de esperança começou a brilhar em meu coração. Era um começo, um pequeno passo em direção a algo melhor. Júlia, sentindo a necessidade de compartilhar algo que guardava há muito tempo, disse, você sabe que eu te amo, não sabe? Ouvi um soluço abafado do outro lado da linha. Eu também te amo, Clara, mesmo quando você age como uma idiota, respondi, não conseguindo conter uma risada, mesmo com lágrimas nos olhos. Ok, acho que mereço isso. Sim, você merece, Júlia respondeu, e pude perceber o sorriso em sua voz. Então, o que fazemos agora? Olhei pela janela do meu apartamento e vi o sol começando a se pôr. O dia tinha sido uma montanha-russa emocional, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos indo na direção certa. Agora, disse, respirando fundo, vamos ligar para nossos pais e começar a resolver as coisas juntas. Juntas, Júlia repetiu, e senti o peso daquela palavra. Era uma promessa, um novo começo. Enquanto nos preparávamos para fazer a ligação que poderia mudar a dinâmica de nossa família para sempre, uma mistura de medo e determinação tomou conta de mim. Sabia que não seria fácil. Anos de padrões estabelecidos não mudariam da noite para o dia, mas era um começo, e às vezes, um começo é tudo o que precisamos para mudar o rumo de nossas vidas. Com as mãos ligeiramente trêmulas, disquei o número dos meus pais. Era hora de enfrentar a tempestade que eu havia causado, mas desta vez, não estaria sozinha. Júlia estava ao meu lado, e juntas, talvez pudéssemos finalmente construir a família que sempre desejamos. O som da campainha ecoou pelo meu apartamento, fazendo meu coração disparar. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos. Júlia e eu decidimos que seria melhor ter essa conversa pessoalmente, então convidamos nossos pais para virem até minha casa. Agora, parada em frente à porta, me perguntei se havia sido uma boa ideia. Ao abrir a porta, lá estavam eles. Minha mãe com os olhos vermelhos e inchados, claramente havia chorado, e meu pai com uma expressão séria que raramente via. Júlia parecia tão nervosa quanto eu. Entrem, disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eles entraram em silêncio, o ar carregado de tensão não resolvida. Enquanto todos se acomodavam na sala, percebi que meus pais evitavam olhar diretamente para mim. Então, meu pai quebrou o silêncio, sua voz carregada de desaprovação. Você vai nos explicar que loucura foi essa de cancelar a viagem? Senti meu estômago se contrair. Era exatamente assim que eu temia que a conversa começasse, com acusações e julgamentos. Pai, comecei, lutando para manter a calma, eu sei que vocês estão chateados e sinto muito por ter agido de forma tão impulsiva, mas eu precisava que vocês me ouvissem. Te ouvir, minha mãe interveio, sua voz tremendo ligeiramente.
Clara, você nem nos deu a chance de conversar. Simplesmente cancelou tudo. Fechei os olhos por um momento, sentindo o peso de suas palavras. Quando os abri novamente, vi Júlia me olhando, fazendo um leve aceno de cabeça, me encorajando a continuar. Só porque sou independente, não significa que não precise de apoio e reconhecimento. Júlia, que até então estava em silêncio, finalmente se manifestou. Mãe, pai, Clara e eu conversamos ontem e acho que todos nós temos algo a dizer. Meus pais se voltaram para Júlia, surpresos, pois era raro vê-la se posicionar assim, especialmente em momentos de conflito. O que vocês querem dizer? Perguntou meu pai, agora mais curioso do que acusatório. Respirei fundo. Era a hora ou nunca. Pai, mãe, por anos eu senti que minhas necessidades e sentimentos sempre ficavam em segundo plano, sempre em favor de Júlia. Vi minha irmã se encolher ligeiramente, mas ela me encorajou a continuar. Cada conquista minha, cada momento importante, parecia ser ofuscado por alguma crise de Júlia. Eu entendo que ela precisava de apoio, mas e quanto a mim? Minha mãe parecia prestes a chorar. Clara, nós nunca quisemos que você se sentisse assim. Nós só estávamos tentando ajudar, completei, com a voz mais suave. Eu sei, mas no processo, vocês me deixaram de lado. Júlia então se inclinou para frente, sua voz tremendo levemente. Eu sempre senti que estava vivendo à sombra de Clara, a filha perfeita, a bem-sucedida. Nossos pais se entreolharam, a confusão evidente em seus rostos. Mas nós sempre tentamos tratar vocês igualmente, protestou meu pai, de forma fraca. Não, pai, Júlia respondeu, surpreendendo a todos com sua firmeza. Vocês não trataram. Vocês superprotegeram a mim e negligenciaram Clara. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de mal-entendidos e expectativas não atendidas. Eu não sei o que dizer, minha mãe finalmente falou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós realmente fizemos tanto mal assim? Senti meu coração apertar. Apesar de toda a mágoa, ver minha mãe assim doía. Mãe, pai, não estamos dizendo isso para machucar vocês. Estamos falando porque queremos que as coisas mudem. Queremos ser uma família melhor. Meu pai, sempre pragmático, parecia lutar para processar tudo. Ok, ele disse lentamente. Então, o que fazemos agora? Como consertamos isso? Júlia e eu nos olhamos. Era a pergunta que ambas temíamos e desejávamos. Comecei cautelosamente. Acho que precisamos reconhecer que todos nós temos parte nisso. Eu deveria ter falado antes, expressado meus sentimentos em vez de guardá-los. Júlia concordou. E eu preciso parar de depender tanto de vocês. Preciso assumir mais responsabilidade pela minha vida. Nossos pais nos observavam, uma mistura de tristeza e orgulho em seus olhos. Nós também precisamos mudar, minha mãe disse suavemente. Precisamos aprender a ouvir vocês duas, realmente ouvir. Meu pai concordou, parecendo mais velho e cansado do que eu me lembrava. E precisamos parar de comparar vocês duas. Vocês são indivíduos únicos com necessidades diferentes. Senti uma onda de emoção me invadir. Era mais do que eu esperava, mais do que eu ousava sonhar. Sobre a viagem. Comecei hesitante, mas meu pai me interrompeu. A viagem não importa agora, ele disse firmemente. O que importa é isso aqui, nossa família. Olhei ao redor da sala para os rostos das pessoas que eu mais amava no mundo. Havia dor, sim, mágoa e arrependimento, mas também havia esperança, uma chance de recomeçar. Júlia foi a primeira a reagir, estendendo a mão para segurar a minha. Eu percebi que meus pais trocaram olhares, como se estivessem tendo uma conversa silenciosa. Então, juntos, eles estenderam as mãos, unindo-se às nossas. Minha mãe, com a voz embargada, disse enquanto nos abraçava, formando um grupo desajeitado de 4 pessoas tentando se reconectar. Senti algo mudar dentro de mim. A raiva, a mágoa e o ressentimento não desapareceram completamente. Isso levaria tempo.
Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Esperança de que poderíamos ser a família que sempre desejei, esperança de que juntos poderíamos construir algo melhor. Enquanto as lágrimas escorriam livremente, cheias de alívio, amor e promessas de mudança, soube que havia tomado a decisão certa. A viagem que eu havia planejado poderia ter sido cancelada, mas uma jornada muito mais importante estava apenas começando. Uma jornada de cura, compreensão e amor renovado, e desta vez estávamos todos embarcando juntos. 3 meses se passaram desde aquela intensa tarde em meu apartamento. O verão chegou, trazendo não apenas calor, mas também uma sensação de renovação que não sentia há anos. Sentada em um pequeno café perto do meu trabalho, observava pela janela o movimento da cidade. O aroma do café recém-preparado preenchia o ar, misturando-se com o cheiro de croissants frescos. Era um ritual que eu havia adotado recentemente, tomar um café sozinha antes de começar o dia, um momento só meu para refletir. Mais café, senhorita. A voz gentil da garçonete me trouxe de volta ao presente. Sorri e respondi, sim, por favor. Enquanto ela enchia minha xícara, peguei meu celular e vi uma mensagem de Júlia piscando na tela. Era uma foto dela sorrindo em frente a um prédio que eu não reconhecia. Primeiro dia no novo emprego. Deseje-me sorte. Um sorriso se formou em meus lábios. Nas últimas semanas, Júlia se esforçou para encontrar um trabalho que realmente a interessasse, e ver sua empolgação me encheu de um orgulho inesperado. Rapidamente, digitei uma resposta. Você vai arrasar. Almoço no fim de semana para comemorar. A resposta veio quase instantaneamente. Com certeza. Você escolhe o lugar dessa vez. Coloquei o celular de lado e tomei um gole do café quente. As coisas mudaram tanto em tão pouco tempo após aquela conversa difícil. Todos nós nos esforçamos para cumprir nossas promessas. Júlia estava se esforçando para ser mais independente, buscando seu próprio espaço sem depender tanto de nossos pais. Eu, por outro lado, estava aprendendo a ser mais aberta sobre meus sentimentos, a não guardar tudo para mim. E nossos pais? Bem, eles estavam tentando. Não era perfeito, longe disso. Ainda havia momentos de tensão e velhos hábitos que às vezes ressurgiam, mas havia um esforço genuíno de ambas as partes para ouvir e entender. Lembrei-me da semana passada, quando meus pais vieram me visitar no trabalho pela primeira vez. A forma como meu pai olhou ao redor do escritório, com um misto de orgulho e surpresa nos olhos, foi marcante. Você realmente construiu algo incrível aqui, Clara, ele disse, sua voz carregada de uma emoção que eu raramente via. Minha mãe, sempre mais expressiva, me abraçou forte, sussurrando, desculpe por não termos vindo antes. Estamos tão orgulhosos de você. Aquele momento, tão simples e ainda assim tão significativo, ficou gravado em minha memória. Era o reconhecimento que eu sempre desejei, mas nunca soube como pedir. Olhei para o meu relógio e percebi que estava quase na hora de ir trabalhar. Antes de me levantar, peguei meu celular novamente e abri a galeria de fotos. Deslizei o dedo pela tela até parar em uma imagem que havia tirado algumas semanas atrás. Era uma foto da nossa família durante um piquenique no parque próximo de casa. Júlia e eu estávamos sentadas lado a lado, nossas cabeças encostadas, rindo de alguma piada boba que papai havia contado. Mamãe nos observava com um sorriso suave nos lábios, enquanto papai, sempre o palhaço da família, fazia uma careta engraçada para a câmera. A foto não era perfeita. O ângulo estava um pouco torto e o sol criava sombras estranhas em nossos rostos, mas era autêntica. Era nós, imperfeitos, mas juntos. Guardei o celular, terminei meu café e me levantei, pronta para enfrentar o dia. Enquanto caminhava para o trabalho, reflete sobre como as coisas mudaram desde que tomei a decisão impulsiva de cancelar a viagem. Não fomos para a Europa como planejado, mas embarcamos em uma jornada muito mais significativa. Há de nos reconectarmos como família e nos entendermos melhor. Havia ainda muito a ser feito. Velhos padrões não desaparecem da noite para o dia,
e às vezes ainda caímos em armadilhas do passado. Mas agora, pelo menos, estávamos conscientes e tentando. Ao subir as escadas para o meu escritório, pensei na viagem que havia planejado com tanto carinho. Por um momento, senti uma pontada de tristeza. Era um sonho, afinal. Mas então lembrei de algo que minha terapeuta havia dito recentemente. Às vezes, Clara, precisamos abrir mão de um sonho para realizar outro maior. E ela estava certa. O que conseguimos nos últimos meses, a honestidade, a compreensão e o amor renovado, era mais valioso do que qualquer viagem poderia ser. Sentei-me à minha mesa, liguei o computador e organizei os papéis para o dia. Enquanto esperava o sistema iniciar, meus olhos se fixaram em um pequeno globo de neve que agora decorava minha mesa. Era um presente de Júlia, dado há algumas semanas, com a promessa: quando você finalmente fizer aquela viagem. Ela disse isso com um sorriso tímido, e o gesto significou mais para mim do que ela poderia imaginar. Não era apenas um reconhecimento do meu sonho adiado, mas uma promessa de que ele ainda estava vivo, apenas esperando o momento certo. Meu telefone vibrou, interrompendo meus pensamentos. Era uma mensagem do grupo da família que criamos. Papai escreveu: "Ei, meninas! Que tal um jantar em família neste fim de semana? Sua mãe está planejando fazer aquela lasanha que vocês adoram." Júlia respondeu quase que instantaneamente: "Oba! Posso levar a sobremesa?" Sorri enquanto digitava minha resposta: "Conte comigo. Chego mais cedo para ajudar com os preparativos." Mamãe então disse: "Mal posso esperar para ver vocês duas. Clara, podemos conversar sobre aquela ideia de viagem em família que você mencionou?" Meu coração deu um salto. Algumas semanas atrás, eu havia sugerido timidamente a ideia de planejarmos uma nova viagem todos juntos, desta vez não para a Europa, mas algo mais próximo e íntimo. A reação inicial foi cautelosa, mas positiva. Respondi: "Claro, mãe. Tenho algumas ideias para compartilhar." Coloquei o telefone de lado, com um sorriso persistente no rosto. Era incrível como algo tão simples como um grupo de mensagens em família podia me fazer sentir tão completa. Voltei minha atenção ao trabalho, mas minha mente continuava vagar, refletindo sobre os últimos meses. Minha mente continuava devagar, refletindo sobre os últimos meses. Recordei uma conversa recente com minha terapeuta, Clara. Ela mencionou o quanto todos nós havíamos evoluído, e ela estava certa. Cada um de nós fez progressos significativos. Júlia finalmente estava encontrando seu caminho, assumindo responsabilidades e buscando seus próprios sonhos, sem se comparar constantemente a mim. Papai estava aprendendo a demonstrar seu carinho de formas mais diretas, não apenas por meio de ações, mas também com palavras de apoio e reconhecimento. Mamãe se esforçava para equilibrar sua atenção e apoio entre nós duas, ciente de não repetir antigos padrões de favoritismo. E eu estava aprendendo a usar minha voz, a expressar minhas necessidades sem medo de parecer egoísta ou ingrata. Descobri que ser forte não significa carregar tudo sozinha. É claro que nem tudo era perfeito. Ainda enfrentávamos momentos de tensão e mal-entendidos que precisavam ser resolvidos. No entanto, a diferença agora era que estávamos dispostos a encarar esses desafios juntos, com honestidade e compaixão. Olhei novamente para o pequeno globo de neve em minha mesa, onde uma miniatura da Torre Eiffel estava cercada por pequenos flocos brancos. Peguei-o e agitei suavemente, observando os flocos dançarem ao redor da torre. Nesse instante, tive uma epifania. A viagem que eu havia planejado originalmente, que pensava ser o auge da minha relação com meus pais, não era o destino final, mas apenas uma parada no caminho. A verdadeira jornada era a que estávamos vivendo agora, uma jornada de autodescoberta, cura familiar e amor renovado. E, embora houvesse momentos difíceis e dias em que o caminho parecia íngreme e repleto de obstáculos, era uma jornada que valia a pena. Coloquei o globo de neve de volta na mesa e fixei os olhos na foto da família que agora adornava meu espaço de trabalho. Sorri,
sentindo uma onda de gratidão me invadir. Sim, eu ainda sonhava com aquela viagem à Europa. Quem sabe um dia nós 4 estaríamos lá, rindo e tirando fotos em frente à verdadeira Torre Eiffel. Mas, por enquanto, eu estava feliz com a jornada que estávamos trilhando, um caminho de volta para casa, de volta uns para os outros. Respirei fundo, sentindo-me centrada e pronta para enfrentar o dia. O futuro estava repleto de possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente animada para descobrir o que ele reservava para nossa família. Com um último olhar para a foto em minha mesa, voltei minha atenção ao trabalho. Havia muito a ser feito e muitos desafios a enfrentar, mas agora eu sabia que não estava sozinha. Tínhamos uns aos outros, uma família imperfeita, mas unida, e no final das contas, isso era tudo que realmente importava. E assim termina a história de hoje. Esperamos que você tenha se conectado com os personagens e suas jornadas. Deixe seu comentário para sabermos o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima!